De acordo com as notícias, Tempo Nebuloso foi relatado como a causa oficial do acidente que matou o presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Mas como em todo crime planejado, a verdadeira causa do acidente está sendo exposta por autoridades que vêm investigando o caso detalhadamente. Ao longo deste vídeo, vamos analisar toda essa investigação e as teorias formadas em torno do motivo do assassinato do presidente iraniano, bem como as provas que comprovam essas especulações. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar um gostei neste vídeo e de se inscrever no canal. É algo que leva apenas alguns segundos, mas que nos ajuda muito. Muito obrigado pelo apoio e vamos agora começar a nossa investigação. Para começarmos, devemos lembrar que o Irã passou por anos reunindo inimigos e por conta disso, a pesquisa para descobrir quem realmente queria o presidente fora do caminho foi um pouco difícil. Mas agora, todos os dedos apontam em uma única direção: Israel. A vingança de Israel, por meio do trágico acidente de helicóptero que tirou a vida do presidente iraniano Ebrahim Raisi, causou uma enxurrada de especulações e teorias. No cerne dessas teorias estão o que podemos chamar de os suspeitos de sempre, frase essa que se tornou sinônimo das supostas atividades secretas de Israel. O termo vingança de Israel ecoou pelos corredores do poder, sugerindo que este acidente poderia ter sido tanto uma retaliação quanto uma espécie de guerra secreta. No século XXI, a tensão entre Israel e Irã se intensificou. As preocupações de Israel com o programa nuclear do Irã revelaram uma série de operações secretas, incluindo o ataque cibernético Stuxnet, que visava as instalações nucleares iranianas no final dos anos 2000. Por sua vez, o Irã expandiu a sua influência na região, apoiando grupos como o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, ambos inimigos jurados de Israel. As tensões atingiram o ápice quando, sob a presidência de Raisi, o Irã atacou diretamente Israel em abril de 2024. Este movimento chocante alarmou a comunidade internacional e piorou as já tensas relações entre as duas nações. Foi neste contexto de hostilidade crescente que ocorreu o suposto acidente envolvendo o presidente iraniano. O helicóptero, navegando pelas montanhas do noroeste do Irã, encontrou o que foi oficialmente relatado como uma neblina densa, acompanhada de chuva. O mau tempo foi apontado como culpado pelo pouso forçado, que logo em seguida levou ao acidente. A perda do presidente Raisi afetou profundamente o Irã, com muitos lamentando a morte repentina do líder do país. Teorias tanto plausíveis quanto malucas se espalharam rapidamente. Algumas sugeriam sabotagem, enquanto outras afirmaram que tecnologia avançada foi usada para realizar um suposto assassinato. O fato de 2 outros helicópteros do comboio presidencial terem saído sem qualquer arranhão apenas adicionou mais lenha ao fogo. Nas redes sociais, alguns usuários afirmaram que o acidente de helicóptero foi um ato de sabotagem planejado pela agência de inteligência de Israel, a Mossad, acreditando que seria uma resposta ou vingança pelo recente ataque de drones feito pelo Irã em solo israelense. Outros usuários foram além, sugerindo o envolvimento de armas de energia ou até mesmo um laser vindo do espaço, talvez de satélites. Em fóruns no Reddit, alguns usuários começaram a teorizar sobre outros motivos para esse acidente de helicóptero, referindo-se a uma tentativa de assassinato fracassada que ocorreu em 15 de maio, envolvendo o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico. Após uma reunião do governo na Casa da Cultura, Fico estava cumprimentando uma multidão na praça e apertando as mãos dos cidadãos, quando um homem gritou para Fico se aproximar e logo o atingiu a queima-roupa com uma pistola. Neste ataque, foi percebido um padrão, notando os 4 líderes governamentais que haviam declarado optar por sair do tratado pandêmico da OMS. Estes incluíam os líderes da Eslováquia, Irã, Holanda e Nova Zelândia. Agora, se notícias surgirem sobre qualquer possível tentativa de assassinato dos líderes da Holanda ou da Nova Zelândia, talvez devêssemos prestar mais atenção a essas teorias. A propagação dessas teorias não se limitou a comentaristas anônimos online. Figuras proeminentes dentro do Irã e no exterior adicionaram suas vozes ao coro de suspeitas. Fouad Aizadi, educador e especialista da televisão iraniana, se referiu à possibilidade de jogo sujo, citando a presença da Mossad na região e a necessidade de uma investigação minuciosa. Benjamin Rubinstein, um cientista judeu conhecido por sua postura anti-sionista e anti-imperialista, compartilha da mesma ideia de Aizadi, recusando-se a descartar a suposta sabotagem sionista. Os Estados Unidos, um forte apoiador de Israel, enfrentaram uma situação complicada.
o ex-ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, culpou as sanções americanas sobre questões de aviação pelo acidente, apontando que o Irã dependia de helicópteros americanos antigos, já que por conta dessas sanções não podiam conseguir unidades novas. Enquanto as autoridades iranianas iniciavam a sua investigação, a comunidade internacional assistia com ansiedade. As descobertas revelariam um acidente causado por forças naturais ou revelariam evidências de jogo sujo? A resposta a essas perguntas parece estar, em primeiro lugar, ligada ao motivo da viagem de Raisi. Para onde estava indo Raisi? Nas primeiras horas daquele domingo fatídico, o presidente Ebrahim Raisi começou uma jornada que entraria para os livros de história iranianos, dirigindo-se ao leste do Azerbaijão para abrir grandes barragens hidrelétricas com o presidente do país, Ilham Aliyev. As barragens estavam prontas para a inauguração e todos aguardavam ansiosos pela visita do presidente iraniano. No entanto, o dia que era para ser de alegria e comemoração se tornou um dia sombrio, envolto em tristeza e mistério. Conforme o amanhecer surgia sobre o Irã, a ansiedade preenchia o ar. O presidente Ebrahim Raisi estava se preparando para uma excursão crucial que fortaleceria os laços com um aliado vizinho e mostraria o compromisso do Irã com o desenvolvimento regional. A agenda do dia estava definida para levá-lo da capital até a província, a leste de Azerbaijão, onde a inauguração de 2 barragens prometia marcar uma nova era na energia hidrelétrica da região. A presença do presidente Raisi na inauguração, ao lado do presidente Aliyev, era um testemunho do peso dessa parceria bilateral. Os projetos eram esperados para reforçar o fornecimento de energia da região, marcando um avanço no desenvolvimento sustentável de ambas as nações. No entanto, enquanto o helicóptero decolava levando o presidente e a sua comitiva, ninguém podia prever a reviravolta trágica dos acontecimentos que logo se desenrolaria naquele domingo sombrio. O helicóptero do presidente Ebrahim Raisi decolou para os céus, traçando um curso em direção ao seu destino. O relógio marcava aproximadamente 1h30 da tarde no horário local, quando o inesperado ocorreu. O helicóptero, que transportava o presidente iraniano e outras 7 pessoas, se deparou com uma turbulência em meio ao terreno montanhoso e acidentado, a cerca de 58 quilômetros ao sul da barragem, que seria o destino final. A mídia estatal identificou o helicóptero como sendo um modelo Bell 212, fabricado por uma empresa americana para o exército canadense na década de 60. A agência de notícias iraniana disse que o helicóptero que transportava o presidente poderia transportar 6 passageiros e 2 tripulações. Também foi observado que o último incidente fatal, conhecido no Irã, envolvendo um Bell 212, antes desse incidente atual, ocorreu durante uma evacuação médica, em abril de 2018. Então, já podemos ver que não fazia muito tempo desde o último acidente. Entre os passageiros a bordo do helicóptero com o presidente estavam o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdullahian, o governador da província ao leste do Azerbaijão, Malek Hamati, e o Ayatollah Mohammad Ali Alehashem, um clérigo xiita e representante no Azerbaijão. O grupo também incluía outros 4 tripulantes. O presidente Raisi acabou se juntando à infeliz lista de líderes políticos envolvidos em acidentes aéreos misteriosos. A presidência muitas vezes carrega uma aura de invencibilidade, mas as páginas da história detêm uma verdade sombria. Nas alturas, a gravidade pode ceifar a vida de todos, até mesmo dos mais poderosos, num piscar de olhos. Alguns outros líderes mundiais já encontraram seus fins em acidentes terríveis. Em 18 de setembro de 1961, o secretário da ONU na época morreu no acidente de avião de passageiros DC-6, na Zâmbia. Na época, o secretário estava envolvido em delicadas negociações relacionadas à guerra no Congo e deveria estar viajando para negociar um cessar-fogo relacionado à guerra em Katanga, uma província do Congo. O presidente do Paquistão, Mohammad Zia-ul-Haq, faleceu em um acidente aéreo em 16 de agosto de 1988. 30 pessoas estavam a bordo quando o avião caiu. A bordo também estava o embaixador dos Estados Unidos no Paquistão, Arnold Raifel, bem como o chefe da missão militar dos Estados Unidos no Paquistão e altos oficiais militares paquistaneses. A morte de Zia ocorreu enquanto as relações Estados Unidos e Paquistão se tornavam cada vez mais importantes em meio à guerra contra os soviéticos no Afeganistão. O fato de tantas pessoas importantes terem sido mortas no acidente levou a conspirações. Dos casos acima, podemos deduzir com segurança que os ocupantes de um voo, bem como o destino pretendido do voo, podem desempenhar um papel importantíssimo em qualquer tentativa de assassinato. Voltando agora para o caso recente com o presidente iraniano, a TV estatal iraniana inicialmente reportou um pouso forçado devido à neblina densa e à chuva que prejudicava completamente a capacidade de voo.
O ministro do Interior, Ahmad Vahid, confirmou que a delegação do presidente estava viajando em um comboio de 3 helicópteros e que foi a aeronave de Raisi que foi forçada a fazer um pouso forçado devido às condições climáticas adversas e neblina na área. As equipes de resgate enfrentaram desafios formidáveis devido ao mau tempo e ao terreno traiçoeiro, enquanto os outros 2 helicópteros no comboio iniciaram uma busca desesperada pelo helicóptero do presidente, que terminou com seus próprios pousos de emergência. A esperança diminuía à medida que a noite caía. O vice-presidente de Assuntos Executivos, Mohsen Mansouri, relatou que 2 pessoas do helicóptero do presidente entraram em contato com a equipe de resgate, sugerindo que a gravidade do incidente pode não ter sido catastrófica. A busca pelo helicóptero foi uma corrida contra o tempo, prejudicada pela neblina densa e pelo terreno traiçoeiro. As equipes de resgate, somando 40 indivíduos, avistaram os destroços a uma distância de cerca de 2 quilômetros e depois levaram cerca de 1 hora para chegar até lá, de acordo com o chefe da Red Crescent, braço da Cruz Vermelha no país que liderava a operação. A TV local também transmitiu imagens granuladas do local do acidente, em uma área montanhosa e repleta de rochas, mostrando que parecia ser um grande incêndio envolto em destroços espalhados. A paisagem árida e desolada serviu como um cenário sinistro para a tragédia que se desenrolou. Os helicópteros da Marinha do Irã, drones e equipes de resgate foram mobilizados para a operação de busca e resgate. As equipes de busca enfrentaram condições desafiadoras, incluindo temperaturas abaixo de 0 e ventos fortes. A neblina densa complicou ainda mais os esforços de busca, com os helicópteros voando a baixas altitudes para detectar os sinais dos destroços. As equipes de resgate também enfrentaram dificuldades para acessar a área montanhosa, onde o acidente ocorreu, com algumas equipes relatando dificuldades para chegar ao local. No entanto, o que todos temiam acabou por se provar realidade. O presidente Ebrahim Raisi havia falecido no acidente, com seu corpo sendo encontrado já sem vida em meio aos destroços. A morte do presidente Raisi deixou o Irã em luto e provocou comoção por toda a região. O presidente era conhecido por sua visão progressista e por seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Irã. Sua morte súbita deixou um vácuo de poder no Irã e levantou questões sobre a estabilidade política do país. O presidente Raisi foi um líder controverso, cujo mandato foi marcado por desafios e polêmicas. Ele enfrentou críticas por sua gestão econômica e política externa, mas também recebeu elogios por seus esforços para modernizar o país e promover reformas sociais. Sua morte repentina deixou muitas perguntas sem respostas e abriu um novo capítulo na história política do Irã. Resta-nos agora aguardar para vermos os próximos capítulos da política do Irã e como será o desenrolar de todos esses tristes eventos. E você? Qual a sua opinião sobre este incidente? Acha que foi mesmo um acidente aéreo ou talvez um assassinato planejado? Compartilhe nos comentários abaixo. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal para receber todos os conteúdos que publicamos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.